Olá, vamos examinar as Escrituras? Eu quero ler com vocês segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, onde nós lemos o seguinte: Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. O que Paulo nos orienta aqui é que toda a Escritura, não parte das Escrituras, toda a Escritura. Isso significa que Antigo e Novo Testamento, pois, como eu já falei num vídeo anterior que eu vou deixar aqui no card para vocês, as cartas de Paulo, os evangelhos, já eram tidos ou já eram reconhecidos pela igreja primitiva, como palavra de Deus, como escritura sagrada. Então, quando ele fala toda a escritura, ele está incluindo aquilo que ele e os outros apóstolos dizem, bem como todo o Antigo Testamento. Não são só os textos do Antigo Testamento que ele se refere aqui, mas a todas as escrituras que nós cristãos reconhecemos como palavra de Deus. Elas são divinamente inspiradas. Elas são proveitosas para ensinar e repreender quando a pessoa está andando no erro, para corrigir e para instruir na justiça. Então, para tornar o homem justificado por Cristo uma pessoa justa, também as Escrituras são importantíssimas, a fim de que este homem, o homem de Deus, seja capacitado e plenamente preparado para executar boas obras. Nós temos os teístas e nós temos os deístas. Os teístas são aqueles que creem nas Sagradas Escrituras, creem que Deus se revelou através do livro. E os deístas são aqueles que somente creem em Deus, mas não creem nas Sagradas Escrituras. Então nós temos dois tipos de pessoas que acreditam em Deus: os que creem em Deus e acreditam que Ele se revelou, e os que creem em Deus e não acreditam que Ele se revelou. Eu faço parte dos teístas. Eu creio nas Sagradas Escrituras como revelação de Deus para o homem. Então, quando eu leio qualquer texto das Sagradas Escrituras, eu tenho como palavra de Deus para mim, instrução de Deus para mim. Não sou eu que digo como é Deus e quem é Deus, mas são as Sagradas Escrituras que me revelam quem é Deus e como Ele é, o que Ele gosta, o que Ele abomina, o que Ele exige de nós, como que Ele pensou na criação, como que Ele pensou depois do pecado, como que Ele pensou como nos salvaria. Então nós temos todo o plano da criação, o plano de redenção, de resgate do homem. Enfim, nós temos toda a revelação do antes, durante e pós-criação. Então nós sabemos exatamente do Gênesis ao Apocalipse tudo que nós necessitamos saber. Nós sabemos o que será depois dessa vida. Nós sabemos o porquê estamos aqui. Nós sabemos de todas essas coisas porque Deus nos revelou nas Sagradas Escrituras. E não sou eu que acho isso ou aquilo. É Deus que me revela exatamente tudo o que eu preciso saber. Agora, quando nós vamos conversar com um deísta, fica uma coisa muito difícil, porque a regra de fé desse deísta não faz parte das Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras não têm o peso que tem para o teísta. O teísta tem uma dúvida: Deus é bom ou ruim? Deus castiga ou Ele pune? Ou não, Ele é bonzinho, não castiga, não pune? O que faz? O deísta, ele fica no achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo. Já o teísta abre as Sagradas Escrituras e busca nas Sagradas Escrituras aquilo que diz a respeito de Deus. O que Deus diz a respeito dele mesmo. Ele pune, Ele castiga. Ele é um Deus bonzinho, Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus como Ele é. É Ele que irá me contar como Ele é. Não sou eu que vou colocar características nele. Porque se eu fizer isso, eu estou construindo um ídolo. Eu estou sendo idólatra. Eu construí um Deus segundo a minha imagem e semelhança.
Por quê? Porque eu não recebi uma revelação. Não foi ele que se revelou. Fui eu que o revelei. Eu que coloquei nele características e atributos que eu penso que ele deveria ter. Que eu penso que deveria ser como eu estou dizendo. Assim, o que Deus aceita, o que Deus não aceita, o que Deus requer de nós, e o amor de Deus e o cuidado dele por nós, nos é revelado nas Sagradas Escrituras. Se você quiser saber qualquer coisa, você vai nas Sagradas Escrituras e descobre aquilo que você quer saber. E assim você não tem dúvidas. E assim você tem os pés firmes no chão e convicção e esperança para seguir sua vida. Sem achismos e sem ídolos criados pela mente humana. Amém.